iniciando mais uma live. Hoje vamos ler o livro de Tiago. A intenção é ler todo o livro de Tiago, em nome de Jesus. Vocês aí pegam a sua Bíblia e vamos ler. Bom dia, Lurdinha. Miss, bom dia. Bom dia, Maria Antônia. Ô, Lurdinha, obrigada. Ontem concluímos o livro de Hebreus, leitura maravilhosa. E hoje leremos o livro de Tiago. Então, Tiago é uma carta geral. Tem 5 capítulos, 108 versículos. O autor é Tiago. Foi escrito em 44 a 62 anos depois de Cristo. Seu contexto. Tiago é uma carta que enfatiza a relação entre fé e obras, exortando os crentes a viverem uma vida de obediência e amor ao próximo. O livro destaca a importância da paciência na tribulação, da oração e do cuidado com os necessitados. É um livro bom de ler. Leremos, aliás, vamos orar, né, gente? Vamos entregar ao Senhor. Oremos. Pai Celestial, Deus de bondade, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te rogamos, Senhor, por sabedoria, por discernimento, por revelações. Gratidão a Ti, Senhor, porque nós estamos aqui mais um dia para conhecer mais a Tua palavra, meu Deus, pela carta que o Senhor permitiu que chegasse até nós, a carta de Tiago. Pai, que o Senhor fale conosco por meio de cada versículo aqui, meu Deus. Essa oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus por mais esse dia que Ele nos permite estar aqui lendo a palavra do Senhor. Então vamos ler Tiago, capítulo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações, provas e tentações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim, vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Portanto, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, uma vez que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Eu só vou voltar bem aqui, onde fala, irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Não significa que devemos amar, gostar das dificuldades, dos problemas, das lutas. Mas assim, nós devemos ter a certeza de que Deus, Ele usa as lutas para nos fortalecer e nos aproximar mais dEle. Não que nós devemos amar as dificuldades e estar sentindo prazer em permanecer ali. Ela deve ser uma passagem. E essa passagem dessa luta, dessa dificuldade na nossa vida, a gente tem que visualizar isso. Que o Senhor, Ele está nos ensinando e nos fortalecendo e nos aproximando mais dEle. Versículo 9. O irmão de condição
aqui ele também falou da sabedoria, né? Gostaria também de falar dela. Que peça sabedoria. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, que é no versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé. Tudo é a base da fé. Se a gente fala só da boca para fora, sem crer naquele que realmente vai nos dar, não será. Então nós precisamos de fato exercitar a fé. E como é que a gente exercita essa fé? É nos aproximando do Senhor, que foi logo em seguida das provações, das lutas lá acima, que ele fala abaixo do que a gente deve fazer com a fé. Com a fé fortalecida, a gente tem condição de chegar no Senhor com mais intimidade, com mais relacionamento e ter a certeza de que Ele vai fazer isso para nós. É assim que um filho, trazendo para a nossa vida aqui, né? O filho, quando ele tem aproximação do pai, ele tem intimidade com o pai dele, ele sabe quando ele vai pedir, ele já tem quase certeza que o pai vai ceder, vai lhe dar aquilo que ele está pedindo, porque ele conhece o pai dele. E é igual nós com o nosso Deus. No versículo 9, o irmão de condição humilde deve orgulhar-se por causa da sua elevada posição. Já o rico deve orgulhar-se por causa da sua condição humilde, porque ele passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará com os seus afazeres. Então ele está colocando, que a humildade é o que é visto no reino de Deus. A riqueza, sem a humildade, não tem valor nenhum. Passará como a flor, seca e cai. Versículo 12. Bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém o tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo sido concedido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Gente, são tantas lições aqui, nesse livro de Tiago. Quem dá vontade de ficar lendo 2 vezes, um versículo só. Voltar lendo várias vezes. Versículo 16. Meus amados irmãos, não se enganem. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Tudo pela fé. Nós lemos ontem o capítulo 11 de Hebreus. Quantas coisas, e tudo relatado do Antigo Testamento. Quantas coisas aqueles homens passaram pela fé em Deus, sem antes nem conhecer tudo aquilo que Jesus fez por nós. Imagina aqueles homens que fizeram tudo aquilo, crendo em Deus, sem conhecer Jesus. Imagine depois que conhecesse Jesus.
o que eles fariam? Então nós temos que, de fato, ter mais motivo ainda de termos uma fé fortalecida em Deus. Versículo 19. Praticar a palavra. Meus amados irmãos, tenho isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar a vida de vocês. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Não basta a gente só ler a Bíblia, não basta a gente só conhecer a Bíblia, a palavra do Senhor. Nós precisamos conhecer e colocar em prática. Versículo 23. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que se vê no espelho, mas depois de olhar para si mesmo, sai e se esquece de sua aparência. Contudo, o homem que observa atentamente a perfeita lei da liberdade e persevera na prática dessa lei, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando-o, será bem-aventurado naquilo que fizer. Então, não vamos esquecer do que nós ouvimos da palavra. Versículo 26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a língua, engana a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas aflições e não se deixar corromper pelo mundo. Então, de fato, temos que ser generosos e generosas com as pessoas e nos policiar, nos vigiar contra a corrupção do mundo, contra a vaidade, contra o orgulho, contra todas as coisas erradas desse mundo. E olha que as coisas erradas do mundo são as mais tentadoras, as que têm realmente um convite assim maravilhoso, mas que o resultado é péssimo. Vai levar o cristão para deixar de ser cristão e ir para um caminho totalmente errado. Capítulo 1, nós fechamos aqui agora, trazendo para a gente, sobre a fé. E a fé genuína é provada nas dificuldades. Ele coloca aqui que o cristão deve ser perseverante nas dificuldades e ir até o fim, que no fim é que a gente recebe a glória do Senhor. Então, eu vou fechar aqui esse capítulo 1, lendo aqui: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Versículo 22 do capítulo 1. Capítulo 2. Proibida a acepção de pessoas. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não tratem as pessoas com parcialidade. Suponham que na sinagoga de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto aos estrados onde ponho os meus pés. Não farão distinção entre vocês, julgando com más intenções? Ouçam, meus amados irmãos. Acaso Deus não escolheu os que são pobres aos olhos do mundo para que sejam ricos na fé e herdem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês desprezam o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês?
Não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Aqui o autor, ele não está condenando a prosperidade financeira. Ele está condenando o homem que tem dinheiro, a pessoa que tem dinheiro e não é humilde. Se vocês de fato obedecerem à lei do reino, conforme a Escritura afirma, ame ao seu próximo como a você mesmo. Deixa eu voltar só aqui de novo, porque ficou na minha mente. Ele também está colocando aqui, avaliando no começo do capítulo, ele está avaliando nossa posição. E no final ele está citando o rico em si, que são os que oprimem as pessoas. Foi o que eu disse, que não é o que é próspero financeiramente e que é humilde, mas sim aquele que é próspero financeiramente, mas pobre na humildade. E ele está colocando também que nós nos comparamos a eles, de certa forma. Quando a gente vê uma pessoa de boa aparência e a gente vê uma outra de uma aparência mais inferior e a gente acaba dando uma atenção especial àquela de aparência visivelmente bem financeiramente, a gente acaba se comparando àquele rico arrogante. Então a gente perde essa compaixão do Senhor. Que a gente também tenha esse cuidado de não fazer essas separações, que muitas das vezes a gente faz no automático, por não ser humilde também. Porque uma das coisas que nós precisamos lutar muito é contra o orgulho. Versículo 8. Se vocês de fato obedecerem à lei do reino, conforme a Escritura afirma, ame ao seu próximo como a você mesmo. É fácil, gente, amar o próximo como a gente mesmo? Se a gente fizer isso, se a gente for capaz de amar o próximo como a nós mesmos, nós não vamos cometer esse erro que ele colocou aqui no começo. Chegando uma pessoa, vou dizer, num ambiente onde você está organizando, na sinagoga, na igreja, de uma aparência e tal, você não vai fazer essa distinção. Você vai tratar bem os dois, porque você ama os dois como a você mesmo. Então você vai tratar como se fosse você. Ame ao seu próximo como a você mesmo. Age corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, cometem pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Quanto é sério? Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Porque aquele que disse, não adultere, também disse, não assassine. Se você comete adultério, mas se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Fale e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. É isso que prevalece, a misericórdia. A generosidade com as pessoas, a bondade, o amor ao próximo como a nós mesmos. Fé e obras, capítulo 14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã precisar de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se, até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar o que necessita, de que adianta? Só você falar. Assim também a fé por si só, se não é acompanhada de obras, está morta. Contudo, alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras.
Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e estremecem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Quer dizer, ele não teve só a fé, ele agiu. Foi lá e pegou o filho dele. Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada pelas obras, não apenas pela fé. Quer dizer, se Abraão, ao receber aquele comando do Senhor, e ele não tivesse agido, eu vou levar meu filho. Não, eu tenho muita fé em ti, meu pai. Eu creio em Deus, eu creio no Senhor, meu pai. Mas eu não vou fazer isso, não. Eu vou levar um bode. E ele levasse o bode, crendo no Senhor. Mas o Senhor pediu para ele, não foi o bode, foi o filho. E ele não teria sido justificado pela fé dele. Muitas das vezes nós somos conduzidos por uma palavra do Senhor e nós não cremos. Nós vamos fazer uma outra coisa que vai nos atender e não vai gerar tanto sacrifício para nós. E às vezes o Senhor, ele nem vai deixar a gente fazer aquilo. Ele vai só ver o nosso coração, se realmente nós estávamos dispostos, crendo que o agir daquela forma geraria um resultado que não era esperado por nós, que nós éramos incapazes de fazer. Porque só uma coisa sobrenatural era capaz de trazer para nós. Foi o que aconteceu com Abraão. Abraão pensava, mesmo que eu vá sacrificar meu filho, o Senhor vai ressuscitá-lo. Porque a promessa é que eu vou ser pai de uma geração por meio desse meu menino aqui, por meio de Isaque. E Deus viu que de fato ele ia fazer aquilo, crendo, acreditando. Gente, não é fácil, a fé, ela precisa de fato ser exercitada. Versículo 25. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Portanto, como o corpo sem espírito está morto, assim a fé sem obras está morta. Então, quando a fé é genuína, ela produz frutos visíveis. Produz frutos. As obras não substituem a fé, mas ela mostra que ela está viva. A fé sem obras é morta. E as obras mostram que a fé está viva. Fechamos aqui o capítulo 2 com essa passagem, né? Quando a fé é genuína, ela produz frutos visíveis. Porque as obras não substituem a fé. Ela apenas mostra que a fé está viva. E capítulo 3. Domar a língua. Olha só. Que dificuldade. Domar a língua. Versículo 3. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois como sabem, nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Isso aqui, gente, a gente lendo com bastante cuidado, a gente observa a profundidade que é isso aqui. Quem ensina influencia vidas, influencia por bem ou influencia para o mal. Por isso, vai ser julgado com maior rigor. Olha o perigo que é.
Então, toda vez que a gente for levar uma palavra para uma pessoa, nós precisamos ter bastante cuidado com a forma que a gente fala. Porque a forma que a pessoa entende, ela pode ser distorcida. Nós seremos julgados por isso. Então, seremos julgados com maior rigor, pois todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, capaz de dominar também todo o corpo. Ele quer dizer, ele está dizendo para nós que é fácil a gente tropeçar nas palavras, que todo mundo tropeça. Ele está colocando que aquele que não tropeça é perfeito, capaz de dominar todo o corpo. Então, é fácil você ser tropeçado pelas palavras. Muitas vezes a gente fala uma coisa, a gente pensa uma coisa e na hora de falar, fala até... E aí fala coisas que o outro que recebeu entende de uma forma diferente. Então, a gente ter cuidado com o falar. Não basta a intenção. É o falar, o que sai. Versículo 3. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tome também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. A espécie humana doma e tem domado toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar, mas ninguém consegue domar a língua. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso podem brotar da mesma fonte água doce e água amarga? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitona e outra videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Gente, eu não sei nem como falar sobre isso aqui. Está tão claro que as nossas palavras revelam o que está dentro do nosso coração. Nós só falamos daquilo que tem dentro de nós. Nós só oferecemos aquilo que temos. Não podemos oferecer aquilo que não temos. Por isso que a videira só produz o fruto dela. Cada um só produz aquilo que tem. E o Senhor, Ele nos chama muita atenção aqui. Que todos, se a gente não faz, que daqui para frente, todas as nossas orações, lá no nosso secreto, nós devemos, é uma obrigação minha e sua, colocar para o Senhor. Cuidar da nossa língua, da nossa boca, das nossas palavras. Que o Espírito Santo de Deus conduza cada palavra que sai da nossa boca. Que a gente possa refletir se aquilo que a gente vai falar com alguém vai edificar aquela pessoa ou vai entristecer aquela pessoa. Se vai levar ela para próximo de Deus ou se vai afastar. Se vai motivar aquela pessoa para o bem ou se vai entristecer ela e levar ela para o mal.
Então, que o Espírito Santo de Deus esteja comigo e esteja com você. Que Ele nos vigie, que Ele nos capacite, que Ele nos dê sabedoria divina. Porque de nós mesmos não sai o que é bom. Eu falo de mim mesmo. Sai o que é o orgulho, a arrogância, o egoísmo, os julgamentos. São coisas que é contrária à palavra do Senhor. E nós não queremos isso, não é mesmo? Nós queremos estar mais próximo do Senhor e ser aprovada por Ele. Então, que essa nossa língua seja refreada pelo Espírito Santo de Deus. Que Ele seja o condutor, o piloto do nosso leme, que é a nossa língua. Quanto a Bíblia é maravilhosa, ensina tudo para nós. 2 tipos de sabedoria. Versículo 13. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre pelo seu bom procedimento e por meio de obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria. Então, quem tem sabedoria vai demonstrar com obras que vêm da humildade. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do alto, mas é terrena, humana e demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, há confusão e toda espécie de males. De onde vem toda espécie de mal, de confusão? É dessa sabedoria humana, não é sabedoria de Deus. Então, no entanto, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça é semeado em paz pelos pacificadores. Ali fechamos o capítulo 3 e vamos para o capítulo 4. Submissão a Deus. De onde vêm as guerras e as brigas que há entre vocês? Logo depois daquela passagem, a gente já vê aqui de onde que vem a guerra. Não vem de paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vivem lutando e fazendo guerras. Não têm porque não pedem. Pedem, mas não recebem, porque pedem com más intenções, com o fim de gastar nos seus prazeres. Ou seja, quando nós colocamos nossos desejos acima da vontade de Deus, aí gera esses conflitos, gera o que ele está colocando aqui, as guerras, as brigas. Então, o que tem que sobressair em nós, nosso interior, é a vontade do Senhor e não os nossos desejos pecaminosos. Porque o desejo da carne nós já vimos ali, que produz coisas más, não coisas boas. Versículo 4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Ele, porém, concede-nos graça maior. Por isso diz a Escritura. Quer dizer, o Senhor não quer nos dividir com ninguém. Ou somos dele ou não somos. Diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpe as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem.
Troquem o riso de vocês por lamento e a alegria por tristeza. Humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Porque o Senhor quer o coração aquebrantado. Quando você não tem o coração aquebrantado, você se sente autossuficiente. Então, por que o Senhor vai querer ajudar essa pessoa? Se ela não precisa de Deus. Irmãos, versículo 11. Irmãos, não fale mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas agindo como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Dói, gente, isso aqui. Quem somos nós para julgar as pessoas? Quem sou eu para olhar para uma pessoa e ficar julgando se ela está certa, se ela está errada? Eu não julgo nem eu mesma. Só existe o Senhor, Ele como julgador. É lição, isso aqui é lição, muita. Versículo 13. A incerteza dos planos futuros. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. No entanto, vocês se orgulham das suas pretensões. Todo orgulho como esse é maligno. Esse me pegou de cheio. Porque muitas das vezes a gente faz isso. E eu já falei muitas vezes. Eu vou fazer isso e isso. Aí alguém fala assim, não, se Deus quiser. Aí eu sempre falava, mas Deus quer. E é que ele está falando. Nós devemos colocar de fato. Se Deus permitir. Portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Está sabendo que tem que fazer alguma coisa de bom e não faz, está cometendo pecado. Então, aqui fechou o capítulo 4 com essa lição para a vida, muito forte, que a gente precisa colocar em prática. Capítulo 5. Advertência aos ricos opressores. Ouçam agora, vocês ricos, chorem e lamentem-se por causa das desgraças que virão sobre vocês. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram e a ferrugem deles testemunhará contra vocês e, como fogo, consumirá a sua carne. Vocês acumularam bens nestes últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiraram com fraude. Está clamando contra vocês. Que ele chama a atenção aos ricos que são fraudulentos, oprimindo os menores. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês têm vivido luxuosamente na terra, têm se entregado aos prazeres e se fartado de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. É uma lição muito forte para aqueles que aproveitam do trabalho dos outros, oprimem os outros, tirando vantagem em cima dos menores, dos seus liderados, dos seus servidores. Paciência nos sofrimentos. Versículo 7. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor.
Seja como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração de vocês, pois a vinda do Senhor está próxima. Atenção, o cuidado conosco. Seja paciente. Assim como o agricultor lança a semente lá no chão e fica aguardando a chuva vir, para depois fazer sua colheita. Que a gente seja paciente. Mantenhamos a nossa fé firme, a nossa obediência ao Senhor, aguardando a vinda do Senhor, que ela virá. Capítulo 9. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. 10. Irmãos, tenham como exemplo de paciência no sofrimento os profetas que falaram em nome do Senhor. Saibam que consideramos felizes aqueles que perseveraram. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. Jó, no sofrimento dele, ele não abandonou a fé em Deus. Ele foi obediente ao Senhor. Tudo que aconteceu com Jó, ele não desviou a fé dele. Assim ele pede que nós também sejamos. Pois o Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jure pelo céu, nem pela terra, nem por coisa alguma. Que o sim de vocês seja realmente sim, e o não seja não, para que não caiam em condenação. Que a gente tenha firmeza no que a gente vai falar. Não tenha dúvida e não deixe o outro também na incerteza. A oração de fé, versículo 13. Há alguém sofrendo entre vocês? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Há alguém doente entre vocês? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, e que estes orem por ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. A oração feita por fé curará o doente, e o Senhor o levantará. Além disso, se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para serem curados. Por que penso que a orientação seja assim? Porque demonstra humildade. Quando você cai num pecado, cai num erro, e você chega a comentar, a confessar, falar, compartilhar com um irmão de fé, você está demonstrando ali a quebrantamento do seu coração. Você está falando para o Senhor: Senhor, eu errei, eu pequei, mas eu me arrependi. Eu me arrependo desse meu erro. Eu peço perdão a Ti. E é tanto que eu estou confessando aqui diante das pessoas. E aí sim, você está mostrando o coração aquebrantado. Por isso, vai gerar a cura. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Depois orou novamente, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Ele era como nós, homem, mas tinha um diferencial. Ele era próximo do Senhor, ele era obediente, e ele buscava intimidade com Deus por meio da oração. Quer dizer, ele investia tempo com Deus. E é o que nós devemos fazer também. Versículo 19. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disto. Quem traz de volta um pecador do seu caminho errado, salvará da morte a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Fechou o livro de Tiago com essa frase. Olha só, gente, o quanto é interessante, o quanto é importante, o quanto Deus agrada dessa atitude. E é uma demonstração também de fé.
Quando um irmão, a gente vê que ele está ali, uma pessoa, que ele está ali afastado do caminho do Senhor, e a gente vai com humildade trazer essa pessoa de volta, e a gente consegue trazer de volta. Olha só que, lembre-se disto, quem traz de volta um pecador do seu caminho errado, salvará da morte a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Então, que nós possamos demonstrar a nossa fé e a nossa aproximação do Senhor, nosso relacionamento com o Senhor, nossa intimidade com Ele, também fazendo com que outras pessoas tenham essa oportunidade de conhecer a verdade, de andar segundo a vontade de Deus, de buscar, de se livrar da morte e buscar a vida eterna. E aqui nós fechamos o livro de Tiago. E ele traz para nós, né, que a fé verdadeira não se limita a palavras, mas ela precisa de obras, de ações, de atitude. Ela permanece nas provações, busca justiça, confia na volta de Cristo e nos faz orar com sinceridade. Também cuidar daqueles que necessitam ser restaurados. Essas atitudes revelam uma vida transformada pela graça de Deus. Então, que o Senhor, Ele nos dê sabedoria divina, que nós estejamos com o nosso coração aberto, para que o Senhor trabalhe em nós e para que nós sejamos úteis para o reino de Deus aqui nessa terra, trazendo as pessoas que estão fora do caminho, que não conhecem a palavra, para conhecer essa palavra. Amém, gente? Que o Senhor nos use. Eu estou aberta para ser usada pelo Senhor, para ser vaso útil no reino de Deus. Espero que você também. Amém? Carla, Salvadene, Maria Marques, Cauane, Fabiana, obrigada por acompanhar as leituras e vocês estão de parabéns. Que permaneceram até agora aí. Porque o Senhor, Ele colocou aqui, o cristão tem que prevalecer naquilo que ele escolhe. E nós escolhemos prevalecer aqui lendo a palavra do Senhor, do começo ao fim. Amém? Oremos fechando aqui. Pai Celestial, gratidão a Ti, meu Deus, pela oportunidade que tivemos de conhecer o livro de Tiago, meu Deus. Nós te pedimos, ó Pai, sabedoria para que possamos colocar tudo em prática, meu Deus. Te pedimos que o Senhor aumente a nossa fé, nos fortaleça, nos dê discernimento do que é certo, do que é errado. Que o Senhor nos dê autocontrole, Pai, que toda palavra que a gente for falar, que ela possa edificar o nosso irmão e não distanciar ele do Senhor. Que o Senhor nos dê também, Pai, discernimento daquilo que te agrada e nos afaste do caminho errado, meu Pai. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém, amém, gente. Amém. Amanhã leremos 1 Pedro. Estamos na reta final do Novo Testamento. Parecia quase que impossível. E olha que Deus tem nos honrado.